Olá, pessoal, bem-vindos ao episódio. A gente fez um episódio 0, né, que a gente considerou nosso beta. A gente está ainda aqui esquentando ainda o nosso novo podcast Profissão Games. E aqui eu sou o André de Abreu. Estou aqui com o meu amigo Thiago Adamo. Thiago, por favor, dê o seu salve aí da semana. Fala, pessoal. Agora a gente está no nosso primeiro podcast aqui. E hoje já sem o nosso outro co-host aqui, o Dani tá bem atarefado com a E3, né? Porque ele trabalha diretamente com isso, né? Semana de E3 ele já não vai poder estar aqui com a gente hoje, mas está aqui em espírito, em alma, né? em todas as formas possíveis. E hoje nós temos um convidado aqui, André, um convidado das antigas, assim. Eu lembro que eu era um moleque, uma criança, e eu acessava o site, chamava Tel Games. Nossa, legal, que da hora. Estamos aqui com ele. E tem Theo Azevedo aí, um dos bastiões do mercado gamer, né? Já fala hoje, porque o Theo, não só historicamente, ele foi um daqueles que introduziram e criaram o que a gente chamou de jornalismo de games no Brasil. Ele foi aí um pioneiro, né? Um dos pioneiros em fazer jornalismo de games, em usar comunicação para falar de games aqui no nosso país. Porém, o Theo já rodou todos os aspectos da comunicação envolvendo games, e hoje ele está à frente da Tel Games, que é justamente uma agência não só de comunicação ainda. Você vai falar um pouco mais para a gente. Ela começou, acho que como falando PR, né, que é relações públicas, mas eu acho que hoje a Tel Games ela faz muito mais do que apenas a parte de assessoria de imprensa. Mas a ideia hoje, pessoal, que é o tema do nosso capítulo, é comunicação. Então a ideia de trazer o Theo, que ele já vai se apresentar e falar um pouquinho aí da história dele, da jornada dele, mas a ideia é ajudar você que fez comunicação, faz comunicação. Como é que você pode entrar no mercado de games? O que você pode fazer com o que você aprende na faculdade, ou enfim, mesmo hoje em dia, né, que cada vez muita gente consegue, dá para entrar hoje no mercado em geral, né, sem às vezes nem ter faculdade, mas como que você, com esses skills de comunicação, o que você pode fazer do universo de games? E o Theo, talvez uma das pessoas mais gabaritadas no país para falar disso, porque ele já passou por quase todos os prismas da comunicação, não é, Theo? Você começou como jornalista, foi editor, cuidou da parte de novos negócios, também na parte da saúde financeira e performance do All Games, né, que foi um dos portais, os maiores portais de games e conteúdo sobre games no Brasil por muitos anos, e hoje à frente da Tel Games, como eu falei. Mas, Theo, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Ah, que isso, maior prazer, de verdade, estar aqui, ainda mais para falar sobre esse tema que, né, que surpresa, eu gosto bastante. Eu não vou gastar muito tempo com isso, né, porque a história é longa, mas vai dar um podcast inteiro você contar a sua jornada em detalhes. Eu comecei em 1996, digamos assim, aos 14 anos, que é quando eu considero assim que foi o ano que eu tive o meu primeiro texto publicado, no caso, num jornal, né, o Jornal da Cidade de Bauru, que é a minha cidade natal, no interior de São Paulo. O texto que eu fui remunerado para isso, assim, né? Antes disso, tinha feito jornalzinho de bairro, época de locadora, essas coisas, né? E desde então não parei mais, né? Depois, isso foi bem naquela época do... inclusive, o André, eu sempre falo isso, cara. Pensei que você esquecesse esse detalhe importante aí. Ó. Foi uma resenha sobre Warcraft 2. Foi, cara, nossa, um dos jogos que eu mais joguei na vida, seguramente, a Warcraft 2. Eu era apaixonado, assim, a embalagem, nossa, tudo. Esse jogo, assim, depois StarCraft também, muito marcantes para mim. E essa foi a primeira resenha, né? E aí, como eu falava, né, foi na época que meio que apareceu, né, a internet no Brasil e tal, e aí eu fui para esse lado, e aí veio a ideia de ter um site de games chamado Tel Games, e eu basicamente não parei mais, né? Depois, poxa, N revistas de games, por muitos anos eu fui responsável pelas matérias de games da Folha de São Paulo, aí fui fazer jornalismo, né? E porque era o curso que mais parecia com aquilo que eu gostava de fazer, né? E aí, depois de formado, vim para São Paulo, quase que imediatamente já comecei a trabalhar no All Jogos, 2005,
onde entrei como redator, lá fiquei por 13 anos, saí em 2018 como editor. Ali eu vivi bastante coisa mesmo, de montar equipe, sabe? Gente boa, cara, que tá aí, assim. Fiz rolês incríveis, por falar aqui de Blizzard, BlizzCon, por exemplo. Muitas E3, né? Desde 2004, todas que aconteceram, assim. Enfim, né? E em 2018, depois eu posso entrar nesse mérito, se for o caso, mas eu saí do UOL, né, do UOL Jogos, e naquela coisa de o que eu faço da vida agora, veio a ideia de abrir o que, na verdade, eu via como uma agência de comunicação e de criação de conteúdo. E aí ressuscitei, digamos assim, a marca Tel Games, que eu nunca fui muito criativo para dar essas coisas. Acho que ficou legal no final das contas. E desde então, a Tel Games, isso já tem 3 anos e pouco, né? A gente vem atuando com assessoria de imprensa, criação de conteúdo, gestão de redes sociais. A gente tem, diversos clientes, né? Muitas empresas que até operam de fora do Brasil. A gente já trabalhou também com várias devs brasileiras. A Tel Games é assessoria de imprensa do Big Festival desde 2018, enfim. E aí eu tô nessa vida aí, né, de mudar de lado do balcão, mas muito feliz, assim, particularmente falando, porque, são 25 anos, né? 25 anos? Trabalhando com games, assim, e é um desafio, né, você se manter relevante, né? Digamos assim, trazer coisas novas para aquele mercado onde você atua e tudo mais, assim, e eu sinto que eu ainda tenho conseguido, assim, sabe? Então, essa parte é uma realização muito grande. E eu amo, né? Eu amo esse mercado, para mim, eu sempre enfatizo isso, assim, it's business, assim, é um mercado, não, a gente tem que tomar cuidado com a mistura entre paixão e negócio, mas não é um mercado como qualquer outro, né? Assim, não dá para. Então eu amo isso aqui e se bobear ainda quero estar envolvido com games por muito tempo. É isso, pelo menos para começar. Não, muito bom. É uma trajetória assim que acho que o mercado inteiro conhece um pouco ou toda ou parte dessa trajetória, uma trajetória assim brilhante e única, né, no mercado de games do Brasil. E eu queria começar um papo com uma pergunta. Não sei, Thiago, você quer falar alguma coisa antes da gente começar começar nosso papo formal? Então, não, na verdade, assim, o Theo, eu conheço o trabalho dele muito antes da gente se conhecer, né? Quando ele falou do Tel Games, eu lá de trás, 97, 98, era um dos sites que eu acessava para poder ver as resenhas e coisas, porque a gente quase não tinha nessa época uma presença assim. O primeiro site, acho que de uma pessoa, site pessoal que eu lia sobre games era o do Tel. E assim, a gente nem se conhecia, mas de repente foi se conhecer depois de muitos anos. Porque a gente tinha muito pouco site na época, né? Tinha os sites de hard news, mas eles cobriam de uma forma bem superficial, né? O mercado de jogos, e a gente tinha os sites das pessoas que eram fãs da coisa, e o Theo era uma dessas pessoas, e era um site que estava sempre postando muita coisa e tal. Já se destacava, né, pela escrita, pela uma forma mais elaborada de trabalho. Acho que foi uma das características. Aí a gente se encontrou várias e várias vezes em eventos e tudo mais, né, durante os anos, e é uma baita referência aí, né, em PR, em jornalismo. É aquela história, né, tudo que tá linkado com a comunicação de jogos, o Theo já fez, né, Theo? Obrigadão, que mó legal ouvir isso. Obrigado mesmo. E você tocou um bom ponto, Thiago. Teve até com a minha pergunta, que a primeira pergunta que eu queria muito ouvir a perspectiva sua aí, Theo, sobre esse assunto. De fato, né, o Tel Games e alguns poucos sites até se destacaram lá atrás. Acredito eu, né? Claro, Theo, você pode falar o que você acha, por que, enfim, o Tel Games virou o que virou lá no começo, até porque era uma das primeiras fontes e referência em português sobre games, né? Porque, como a gente sabe, o brasileiro padrão não fala inglês, né? Então, até hoje, o papel dos sites de conteúdos são muito importantes porque eles trazem
conteúdo em português, que a população não fala inglês, né? Apesar de muita gente não saber disso ou esquecer isso às vezes. Mas minha pergunta para você, Theo, pensando aqui com o episódio para ajudar o pessoal de comunicação a entrar no mercado de games, todo esse ecossistema informacional mudou muito, né, nos últimos 10 anos. Então, há 10 anos, quando até eu comecei lá na Blizzard, a gente se conheceu pessoalmente, tudo, os sites de conteúdo de games estavam muito fortes, várias marcas internacionais vindo para o Brasil, trazendo esse conteúdo em português, porque as pessoas se informavam via sites, né? As pessoas iam nos sites para buscar informação sobre conteúdo. Hoje, quando você olha a molecadinha que está jogando Fortnite, Minecraft, muitos crescem sem assistir notícias na TV, sem ter sites noticiosos como referência, sem ter notícias. Eu vejo que as crianças, né? Eu queria até, você também, Thiago, pode, por favor, comenta aí o que você acha da sua perspectiva, mas eu vejo que as crianças que estão cada vez mais virando gamers mais cedo, porque eles são introduzidos aos games muito cedo, elas não consomem informação, notícias como nós consumíamos no passado. E diante disso, vocês concordam com essa visão que eu tenho? Como que você vê o papel daquela pessoa que fez jornalismo e quer fazer jornalismo de games? Ou aquela pessoa... temos aí alguém que pode responder com falou em criança, ó. Que o filho dele para ajudar na consultoria. Aqui é horário de rush, que as crianças acabaram de chegar da escola. Não, muito bem, mas qualquer coisa você pode trazer ele para dar a opinião dele também. Mas eu queria que você falasse para aquela pessoa que está fazendo jornalismo hoje, né, que quer trabalhar com jornalismo de games, ou aquela pessoa que está fazendo comunicação, relações públicas, para trabalhar do outro lado do balcão, como você bem falou, como que você vê o papel desses profissionais nesse cenário que as próximas gerações estão crescendo sem consumir notícias como nós consumimos no passado? Esse é um cenário complexo e, pelo menos a meu ver, ainda em transformação, né? Acho que está todo mundo olhando para isso nesse momento, né? Vendo acontecer em casa, né? Quem tem filhos ou sobrinhos ou coisas assim. E acho que é um cenário que diz bastante também sobre a maneira como, na verdade, nós estamos nos relacionando com os jogos, né? Os chamados games as a service, né? Ou seja, jogos que, o Fortnite é um ótimo exemplo, né? De uma plataforma onde cabe praticamente tudo. E se você quiser, você, né? Se aquilo for do teu gosto, você joga só Fortnite, né? Eu acho que, assim, na verdade, eu traço o seguinte paralelo, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no All Jogos em 2005, né, como eu falei, eu entrei como redator e tudo mais. Cara, o meu papel era basicamente escrever reviews, né, que são as críticas de jogos e tal, algo que honestamente eu acho que eu nunca fui tão bom assim fazendo, ou prévias de jogos e fazer o conteúdo noticioso ali do dia. Era isso, cara, era basicamente isso, assim. Acho que nem YouTube tinha naquele... E, bom, eu lembro, corta para 10 anos depois, tá? 2015, mesmo dizer... Quando a gente contratava um novo redator para o All Jogos, o papel que essa pessoa ocupava ali, nossa, era completamente... Bom, haja visto que em 2005, né, era uma era pré-rede social, então basicamente as pessoas tinham que ir ao All Jogos, por exemplo, né, para se informar sobre o universo dos games, né? A gente basicamente botava a informação lá e, entre aspas, esperava, né? Bom, evidente que isso mudou dramaticamente e se você observa hoje o papel que um redator de um site de jogos precisa fazer, entre... cara, só falta sair da tela e pegar o leitor com a mão, assim, e falar, olha, vem cá, né? Então, assim, é uma necessidade de estar conectado em redes sociais, muito conteúdo em vídeo, buscar uma linguagem diferente para lidar com esse público. Detalhe, né? Porque as redes sociais, elas mudam também, né? Agora, né? Assim, mas mais recentemente, a gente ainda está vendo isso numa crescente, é o fenômeno TikTok. E dá tempo de aparecer, por exemplo, Clubhouse, né? Todo mundo olha e fala, puxa, isso vai rolar ou não? E de repente já desaparece.
Então, eu vejo para o profissional o desafio de ficar muito atento a essas transformações, assim, porque esse é o maior desafio. Sobre essa nova audiência, e eu acho que esse é o fenômeno que eu me referi no começo, da gente observar e tudo mais, talvez não seja uma audiência para a gente... minha opinião, tá? Eu não acho que um garoto que joga apenas Fortnite, ele precisa, assim, acessar todos os sites de games da web ou coisas assim. Existe um outro tipo de conteúdo que até se faz, e se faz muito bem, a meu ver, que é conteúdo de serviço, né? Coisas que a gente vai buscar no Google ou no YouTube, que tem ótimos players aí, né? Sites e tudo mais surfando nessa onda, e óbvio, né? Os criadores de conteúdo e influenciadores também, e como tudo isso interage entre si, né? O que eu vejo, André, assim, é que ao mesmo tempo a gente tem uma população da nossa geração, um pouco mais nova, que também vai envelhecendo e vai mantendo seus hábitos, digamos assim, de jogar, né? O gamers e tal. E em muitos casos com um poder aquisitivo maior, né, uma autonomia maior, e esse é um grande mercado de consumo também para uma fatia do entretenimento. Então, me parece que tudo isso coexiste, assim, né? Mas que coisa maluca, né? Se a gente for falar, por exemplo, da E3, que acabou de acabar, né? Dois fenômenos que ficaram ali, que me marcaram bastante. Basicamente, como o Xbox Game Pass se consolida, né, enquanto serviço, né, o Xbox Game Pass, só por um rápido contexto, é um serviço dos consoles Xbox, da Microsoft, e também PC, em que você paga uma assinatura e pode baixar e jogar livremente uma ampla seleção de jogos cuja qualidade está cada vez melhor, assim, né? Enfim... isso me marcou na E3. E outra coisa que eu olhei, eu falei, poxa, olha aí, né? Na conferência da Ubisoft, quando eles anunciaram uma temporada de conteúdos para o Assassin's Creed, o Ragnarok, que é o jogo mais recente, né, da série, bem famosa. Até algum tempo atrás, a gente costumava ver um Assassin's novo todo ano, né? Esse ano a postura já foi uma outra, do tipo, olha, não, a gente lançou no passado e está aqui um montão de conteúdo para você baixar e continuar jogando, né, DLC. Basicamente a mensagem é, olha, criar uns jogos assim custa dinheiro para caramba, então talvez a gente tenha que ficar, né, sei lá, milking the call, né, enfim, extraindo riqueza por mais tempo, né, enfim, porque não, sei lá... Então, eu acho que são dois sinais desse momento que a gente vive, né, da nossa indústria. Eu não sei se respondi diretamente, assim, né, André, o que você perguntou, mas a gente vai fazendo umas reflexões aqui e essas coisas vão surgindo, né? Eu respondi meus comentários, mas eu quero ouvir o Thiagão, o que ele acha de tudo isso. Eu acho que mesmo não tem uma resposta, porque a gente tá vivendo a transformação, né? E a gente viveu várias transformações, né? Eu sou da geração dos sites, aí depois fiquei muito forte na geração do YouTube, porque eu comecei um canal no YouTube na época que todo mundo estava começando, então eu conheci muitos desses criadores aí que são famosos hoje, a gente conheci lá no começo, né? Esse pessoal, o Leon, que é até amigo do André também, o Edu é meu amigo de infância não, mas de juventude, assim, né? Então eu conheci muito desse pessoal que hoje são os grandes youtubers, grandes influencers, e depois a gente teve mais uma segunda onda, que foi a onda do streaming, né? Que eu acho que é muito forte, né? E agora a gente tá vendo a terceira onda, que é a onda dos TikTokers aí, né? A gente tá correndo atrás para entender esse mercado, para poder ver como a gente pode lidar, mas acho que no final se você... A forma de consumir o conteúdo, ela muda, mas eu acho que a essência do conteúdo, ela continua, né? Você vê um montão de projetos de jornalistas aqui muito, muito bem sucedidos nas plataformas, né? O pessoal do Overload, o pessoal do Nautilus, que tem muitos jornalistas ali, né, no meio, e eles conseguem fazer um conteúdo com um formato mais jornalístico
e ao mesmo tempo conversando com a galera mais nova, né? E acho que as próprias, a gente estava falando de esportes, é muito, muito intrinsecamente ligado, né, com o que a gente faz, né? E eu vejo que a galera do esportes, eles criaram toda uma organização jornalística para poder entregar o conteúdo de fã, né? Como se fosse uma mesa redonda de futebol. Eles trouxeram o formato de transmissão do futebol e também estão trazendo o formato de trabalhar o fã, não só do jogo, mas dos jogadores, do time, né, de esportes. Então, acho que isso foi muito transformador, mas ao mesmo tempo, o que eu assisto, né, quando eu vejo alguma partida de esporte, quando eu vejo algum conteúdo de algum time de esportes, eu vejo quase que uma emulação do que se fazia na mídia tradicional com futebol, com esporte no geral. Até já vi muitas vezes o cara na final lá do Campeonato Brasileiro de LoL, de terninho e tal, uma pegada meio Galvão Bueno, assim, né? Então, eu acho que a gente tem muito que aprender com os jornalistas, né, em termos de formato, qualquer criador de conteúdo, e eu acho que uma coisa que aconteceu é, nós que somos profissionais da área, acabamos nos transformando em criadores de conteúdo também, porque a gente precisa fazer que o nosso trabalho chegue para as pessoas, né, tanto do ponto de vista de quem faz jogos, do ponto de vista de quem é profissional na área mesmo, como eu, fazer com que esse conteúdo chegue de um jeito na outra ponta, né, e a gente aprende muito, né? Eu acho que tem um papel, o jornalista vai ter cada vez mais um papel, porque como tem muita informação, a gente sempre vai precisar de alguém que vai analisar essa informação, apresentar ela de uma forma melhor. O que você pensa, Theo, desse negócio da curadoria da informação? Ela ainda é importante, né? Olha, especialmente nos tempos que a gente vive, né? Falando como um todo, acho que o jornalismo ele é extremamente importante. O que ocorre é que é um mercado em crise, né? Já há algum tempo, né? A internet ela transformou a maneira, né, como as pessoas consomem e lidam com informação. Então, óbvio que isso se estende aos games também. A forma que eu vejo, né, por exemplo, nessa coisa de quando se fala entre jornalista versus criador de conteúdo, eu acho que existe uma perfeita coexistência, assim, da maneira que eu enxergo, porque... E eu sempre... Bom, o André sabe disso, o Thiago talvez também, que o André a gente interagia bastante. Eu sempre fui muito, nos meus tempos de jornalista, o jornalismo era um negócio que eu levava a sério, sabe? Assim, a gente olhar as coisas que estavam acontecendo no mercado, de repente de não estar direitinho e apontar isso, eram outros tempos, né? Eram tempos que, poxa, a gente cobrava aí... cobrava, né? Eu vejo, na verdade, jornalista, ele é, de certa forma, um curador ou advogado da audiência dele, né? Então, a gente falava muito sobre localização dos jogos, a importância de trazer jogos em português, de se investir nisso. Na época também, videogames fabricados no Brasil, atraso em pré-venda, né? Quando... Teve uma época que se atrasava muito entrega, sabe, de jogo em pré-venda. Cara, nossa, como a gente pegava no pé disso, assim, lá no UOL, né? Mas a gente eu enxergava a gente realmente entregando um serviço. Talvez, às vezes, né, sei lá, exagerando a tinta, né, como a gente diz, assim... cometendo algum deslize, mas de verdade, sempre na tentativa de beneficiar, entendeu? De encampar uma coisa maior ali, que é o mercado que a gente estava envolvido e tal. Isso foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. De novo, o André sabe bem. Eu acho que enquanto esse espírito não morrer, ou não perder a relevância por completo, a gente vai estar garantido, sabe? Assim, agora, sendo realista, poxa, é óbvio, assim, novamente, é um mercado em crise. Não há oportunidades de sobra
não tem montanhas de dinheiro aqui, entendeu? Assim, quem trabalha com isso, às vezes, né, peleja muito para conseguir uma oportunidade e depois, assim, se manter e obter um plano de carreira mesmo, pode ser uma coisa desafiadora. Criar e tentar encampar conteúdo independente, né, de maneira independente, também tem lá seus desafios. Então, eu acho que isso é outra coisa que eu costumava dizer, assim, atuar com jornalismo, né, e jornalismo de games é mais que uma profissão, é um estilo de vida, entendeu? É um negócio, assim, que você tem que... não é comum, entendeu? Não é um cara... Tanto que, se você perguntar para 10 pessoas que estão envolvidas com jornalismo de games e tudo mais, como eles começaram na área, certamente você vai ouvir 10 histórias diferentes, não tem um caminho assim, entendeu? Então, mas eu defendo que a gente deve... eu falo isso para os meus filhos, inclusive, né? A gente tem que trabalhar com o que gosta, cara. É óbvio, de preferência, dá uma estudada ali, entendeu? Ver tudo que tem para fazer, quais são suas perspectivas ali, mas... ou, para colocar de outra maneira, eu acho muito complicado você trabalhar com uma coisa que você não gosta, sabe? Então, sei lá, para colocar de outro jeito, a gente vê muitas pessoas infelizes, né? Hoje, às vezes, envolvidas nesse caminho. Então, isso acontece bastante, quando alguém vem com uma abordagem, puxa, eu quero muito, é o meu sonho, eu falei, não, cara, beleza, vai, tenta. Mas, de novo, como eu citei lá no começo, não se esquece que é um negócio, entendeu? Então, tem aquela frase em inglês que é know your heroes, né? Então, às vezes, quando a gente vai para o outro lado e a gente começa... Quem que falou? Eu estava lendo um livro sobre unicórnios, estou lendo ainda, brasileiros, né? E tem, quem que era o cara? Acho que um dos fundadores do iFood, que falou assim, que trabalhar com o que você... transformar um hobby em negócio é uma ótima maneira de destruir as duas coisas, entendeu? Eu não acredito, eu não acredito nisso totalmente. Eu ia estar, inclusive, jogando contra a minha própria escolha. Mas eu entendo o que ele quer dizer, entendeu? Acho que você precisa entrar com expectativas ajustadas, porque nem sempre vai ser um mar de rosas. Não, isso é muito verdade. Foi o Guilherme Pinho, inclusive, um dos fundadores que falou isso, e eu li essa matéria. Assim, é um espectro, né? Uma coisa, né? É uma opinião. Mas dá para entender o porquê, né? Porque, de novo, o que é o trabalho, né? Todo mundo já sabe, isso é mais chavão que qualquer coisa. A gente passa muito mais a nossa vida no ambiente de trabalho do que com a nossa família, do que na escola, enfim. Então, você passar a maior parte do tempo da sua vida com algo que você não gosta, não só é ruim, né, para você, obviamente, como não tem como você fazer um bom trabalho, né? É difícil você fazer algo com qualidade, né, que você não gosta, né? Porque o gostar vai te levar automaticamente a estudar mais sobre o assunto, a ler mais o assunto, a se relacionar com pessoas que falam daquele mesmo assunto. Então, você tende naturalmente a ser um melhor profissional, um melhor empresário, um melhor executivo, um melhor repórter, um melhor editor, se você gosta daquilo que faz, né? Eu acho que totalmente, mas uma coisa que eu acho também sobre esse papo é que a gente passou, acho que o Theo também viu isso antes, porque o jornalismo acho que foi uma das primeiras coisas que realmente ficou profissionalizado aqui no Brasil. Eu acompanhei o começo do mercado de desenvolvimento de jogos aqui, e eu acompanhei do ponto de vista de alguém que tinha perspectiva de um dia fazer parte do mercado, né? Mas dentro do mercado, o mercado mesmo existia super pouco ou mal existia. Então, as pessoas profissionais que a gente tinha contato eram os jornalistas, né? Então, eu lembro até hoje, eu fui tocar, o primeiro evento que eu fiz na minha vida foi tocando música de jogos, foi um Anime Friends, e eu já encontrei jornalistas ali, e a maior parte das pessoas, dos jornalistas que estavam lá, todos viviam de jornalismo e tal. Nós éramos músicos que no tempo extra dos nossos trabalhos
do dia a dia, fazíamos aquilo lá, e a gente teve que passar por uma migração e tudo mais, e eu entendo essa questão, né, de encarar menos com paixão e mais como uma profissão que tem uma série de trabalhos aí que não envolvem só a parte legal. Acho que, por exemplo, por mais que o Theo já teve à frente de redação e tudo mais, tem muita coisa que não envolve só escrever ou ver o texto, ou ver a pauta, ou ver a matéria, que envolve o trabalho de um jornalista e que são coisas burocráticas, assim como do meu lado aqui, registrar música, fazer contrato, fazer proposta, prospecção, não envolve sentar aqui e fazer música, efeitos sonoros e todo o resto das coisas. Então, acho que essa é um aviso importante, né, para quem está chegando, porque nas faculdades de games aqui no Brasil a gente tinha isso, agora está muito mais redonda essa bola, mas já teve mais quadrada, que era a parte de que, pô, você quer trabalhar com jogos, venha jogar, tal, trabalhe jogando, até quem trabalha jogando, que são os testers, o pessoal de controle de qualidade, eles têm que ter planilhas, controles, é uma série de trabalhos que não envolvem apenas jogar, e é um saco você ficar o dia inteiro jogando o mesmo trecho do jogo ali, sem parar, várias vezes, que não envolve só a parte de diversão, obviamente. Gostar, amar ajuda, mas a gente tem que ter a consciência de que no final do dia é trabalho, a gente precisa terminar, entregar e cumprir metas, essas coisas. Eu acho que por mais que é difícil, quem olha de fora, né, o mercado de games imagina que é um mercado de diversão. Várias vezes pessoas de fora do mercado falam, você passa o dia inteiro jogando, você passa o dia inteiro se divertindo. E não é bem assim, né? Acho que vocês dois sabem muito bem disso, né? Que a gente passa muito menos tempo fazendo as coisas que são mais divertidas no nosso trabalho. Então. Eu ia só falar que o ponto que você tocou, Thiago, é importante, porque ainda mais é uma coisa que eu falo principalmente se é gente nova que está entrando agora no mercado, e acho que o Theo, que já contratou tanta gente no passado, gente que estava. Que o Theo abriu a primeira oportunidade para a pessoa trabalhar de verdade, né? Tanto na época da redação e agora com a agência de comunicação. Eu falo porque o trabalho não é só o lazer, né? Assim, não é só aquilo que levou você a gostar daquele assunto, né? Até as atividades mais prazerosas do mundo requerem muito trabalho e a parte chata, né? E ela só fica legal porque tem a parte chata. Eu vou dar um pequeno exemplo para passar a bola pro Theo também. E o Thiago, eu conheci até o Thiago nesse contexto, né? Eu tive a chance de viajar com o pessoal da Videogames Live, né? Quando eles fizeram um turnê tanto no Brasil e no México. Eu viajei em 2 tours com eles. E eu gosto muito de música, quem me conhece, eu sempre, quis saber como é esse bastidor de turnê, né? Eu sempre via, enfim, as bandas viajando o mundo, tocando para plateias, tudo. Não vou falar agora, porque eu vou roubar muito tempo do Theo, que eu já roubei. Mas, assim, vocês não têm noção do quão cansativo e puxado é uma turnê musical. Para você que vê aquela hora lá, o cara se divertindo, tocando guitarra, com a orquestra, tudo super divertido. O trabalho que tem anterior e o cansaço que é fazer, ir de uma cidade para outra, fazer check-in em hotel, sair de hotel, pegar avião, ensaiar antes, ficar até 3 da manhã assinando cartaz para os fãs, é bastante trabalho mesmo para a parte divertida lá, que é aquela que a gente vê por 1 ou 2 horas. Foram quase 8 anos produzindo. Eu posso te falar com tranquilidade que quase 8 anos e umas 2 tours, porque fizemos muito em São Paulo, mas 2 tours da Videogames Live. Tudo que você está falando procede, assim, muito trabalho, é muito extenuante. Você chega em casa, você quer passar uma semana morto, sabe? Fogo. Eu acho que o Theo pode falar, até porque a gente acabou como a gente falou no começo, acabamos de encerrar a E3 aí 2021, a primeira virtual. Eu acho que o Theo pode falar tanto do ponto de vista da preparação de quem faz jornalismo de games para cobrir uma E3, quanto o pessoal que faz conteúdo do lado da empresa, né, também, para se preparar para criar uma conferência ou poder oferecer informação para os jornalistas, para os fãs que estão acompanhando o E3, né? Poxa, o trabalho é uma coisa absurda, né? E você ainda falou E3, né, André? A gente poderia até, de repente, você tem a BlizzCon, cara. BlizzCon, Comic Con, Anime Friends, são eventos monstros, né? BlizzCon, acho que, assim, sério, E3 é E3 e tal, tem toda a aura dela, mas a BlizzCon,
na minha opinião, o melhor e mais bem organizado evento de games que eu já tive o prazer de participar algumas vezes, assim. Porque, bom, primeiro tem uma coisa super especial, né? Que a vibe do evento é um negócio incrível, assim, né? O público, a energia, de verdade, cara, de verdade. Aquilo lá é muito bom. E olha que, assim, tem franquias que eu nem sou tão conectado a ela, mas você vê e você fica... Só de ver as pessoas, seja, cara, que legal, entendeu? Nossa, como eu... E assim... Né, do ponto de vista de empresa também vem tudo muito redondinho, tudo é muito bem feito. O André sabe disso, cara. Até a última que eu fui lá, você tá na sala de imprensa, anunciam teu nome, tua cara, assim, sério. Mas a parte do trabalho é pesada, né? Depois vai pro hotel e redige o material, edita o material, né? Essa parte que ninguém vê no bastidor que é puxada, né? É assim, claro, vamos lá. Se você quiser ir numa E3, né? Ou ir numa BlizzCon, assim, é que aqui vai entrar a minha skin competitiva / perfeccionista. Que eu sempre fui, cara. De você, cara. Então assim, sempre quando teve E3, assim, nossa senhora, porque daí, né, só para dar um contexto, a E3 é uma principal evento de games do mundo, acontece todo ano em Los Angeles, ou, né, assim costumava ser até 2019. E para quem é jornalista e vai cobrir, poxa, tudo acontece ali, tem muita audiência envolvida. Eu já fui cobrir E3 sozinho, já fui cobrindo 2, 3, até acho que foi o ápice quando a gente conseguiu mandar 6 pessoas para Los Angeles, entre vídeo, produção e tal. E é muito legal. Agora, veja, né? Na época eu estava no UOL, e aí você tem todo um trabalho de compra, porque você acha que games são muito legais, tem todo o potencial, mas aí você tem que convencer a sua chefia, no caso, de que vale a pena desembolsar uma certa quantia para mandar uma galera toda e preparar uma cobertura. Então, nossa, assim, eu ia para as cabeças. Então, a gente quer fazer a melhor entrevista, falar com o cara mais fodão, e aí, assim, então faz tudo, né? Você fica lá o dia inteiro cobrindo feira, vai para cima, para baixo. Aí, quando você chega no hotel, normalmente no final da tarde, seu trabalho meio que chegou na metade, assim. Porque daí você começa a produzir bastante coisa e tal, porque isso você vai aprendendo, né? Você está lá na E3, você fala, puxa, quero escrever esse texto agora aqui, ou produzir isso aqui. Você parou no meio da feira, aquilo é tempo de feira que você está perdendo, que você poderia estar fazendo outra coisa. Então, assim, eu lembro das minhas coberturas de E3 com muito carinho, mas eu costumava dizer que eu envelhecia 2, 3 anos em 3 dias, assim. Mas era legal de... Agora, por exemplo, não é um negócio que eu voltaria a fazer, sabia? Porque eu acho que aí é que tá, né? Manja quando você tem a skill tree do joguinho, assim, você fala, cara, esgotei ali... não quero começar o jogo do zero novamente, né? Não, e outra, porque eu acho que tem isso também. Acho que chega uma hora que você sai um pouco de lado, busca o que é o seu espaço ali e fala, porque tem gente mais conectada com aquilo agora, entendeu? Com mais pegada, entende? Assim, eu acho que... Mas a minha época, digamos, eu curti bastante. E fato, é pesado, mas óbvio que é extremamente divertido. Mas o que eu diria, né? Eu tô vendo, estava até vendo no chat aqui, algumas pessoas perguntam, né? Tem gente falando, poxa, como ingressar na indústria? Eu adoraria responder essa pergunta, eu não sei responder essa pergunta de novo, porque... embora seja um mercado em expansão e que aumenta muito, ele ainda não é extremamente maduro na sua, entendeu, concepção. E assim, como você vai trabalhar, né? No caso foi deixa eu ver aqui, o Chandro, 91. Sou formado em marketing, tenho muita vontade de entrar em uma empresa de games, mas não sei o que é necessário. Uma empresa de games, ela pode ser uma desenvolvedora, uma empresa mesmo, sei lá, um publisher, né? Se for um publisher, a gente está falando de um publisher de jogos AAA, ou talvez mais focado nesses jogos as a service, como existe hoje, ou é mobile, ou se for... Ou realmente assim, não, minha paixão é esporte. Bom, então cara, pode ser que seja totalmente diferente. É uma produtora de esporte ou qualquer coisa assim, e aí a variar, né, para essa resposta, conforme essa resposta...
tem desde da coisa mais formal, que são vagas no LinkedIn. Tem também um perfil que eu gosto muito, eu sempre indico, que é o Vagas com 2 Gs, se eu não me engano, do Twitter, que eles fazem um trabalho muito legal de compilar oportunidades do mercado de games. Ou pode ser headhunting. Às vezes tem um headhunting que chega até você. Assim. O LinkedIn, agora, né? Agora, eu, como hoje alguém que emprega, contrata e tudo mais, o que eu vejo muito que eu posso dizer assim, como fazer para trabalhar, como eu falei, é difícil. Agora, eu posso fazer o que não fazer, tá? Assim, e assim, eu respeito muito essa questão da vontade de trabalhar no mercado de games. Mas é muito comum eu receber, assim, cartas, né, assim, de apresentação, coisas do tipo, em que a pessoa defende muito bem a vontade dela de trabalhar com games. Porque eu jogo desde que eu era criança, essa é a minha paixão, poxa, e tal. E você vê assim, às vezes é uma coisa... É bem escrito, eu não estou nem entrando nesse mérito, essa parte está bem fundamentada, mas ela carece da outra parte que é a mais importante. Não, tudo bem, mas e aí? Fora isso, assim, o que o seu perfil vai adicionar nessa empresa, o quão preparado você está para ocupar essa vaga, né? Seja o que for, tá? Pode ser qualquer coisa, de verdade, sim. Talvez com game dev seja um pouco mais straightforward o negócio, assim, porque as skills, elas são bem... Bom, eu tô até falando aí que não são técnicas, cabeça. Né? Não é exatamente como você está falando. Porque precisa de um mínimo de experiência, né? A vontade só não dá, né? Assim, tem uma questão que é mostrar que você sabe o que te aguarda, né, no dia a dia, como que você lida com aquilo, e acho que isso explica muita, assim, é comum a gente encontrar pessoas de fora do segmento de games e que começam a atuar no segmento de games e se dão bem. Porque, assim, o que eu... Bom, eu vou falar o que eu defendo, tá? Eu acho que tem, assim, é condição sine qua non para trabalhar com jornalismo, ou conteúdo, ou assessoria, comunicação, o que seja. Puta, você não precisa saber todos os inventários de lançamentos da Blizzard, entendeu? De 10 anos para cá. Não necessariamente. Nem precisa... Cara, é sério, não precisa nem jogar, assim, todos os jogos. Aliás, isso é uma lenda, né? Agora, que você precisa ter empatia, interesse, e se não sabe, disposição para aprender aquilo ali, cara, isso... Então, se você souber mostrar isso, eu acho que vai ser mais importante até do que dizer assim, nossa, eu jogo desde criança, eu domino, porque isso só conta uma parte da história, né? E no WoW, por exemplo, muitas, não tenham sido, né, dezenas, assim, mas bastante gente passou lá pelo WoW. Várias dessas pessoas, eu não vou falar nome só porque eu não sei se elas querem que eu as tire do armário, por assim dizer, mas eu trabalhei com pelo menos 2 pessoas que sequer tinham uma graduação de curso superior, entendeu? Mas elas seguem, inclusive, sendo profissionais extremamente relevantes do mercado, de comunicação, de criação de conteúdo, porque elas sabiam, sabe? Elas sabiam fazer, cara, sabiam entregar, havia um talento ali. Hoje, só para não correr isso ser mal interpretado, eu acho que é preciso, não é assim, eu gosto de trabalhar na agência, no caso, com pessoas que têm uma formação em comunicação, porque eu acredito que existe um arcabouço teórico, prático e tudo mais, que uma formação, né, um curso superior, isso ainda é importante, né? E observo também qual instituição de ensino, de onde aquela pessoa veio, mas para mim sempre vai contar, tá, mas o que você sabe fazer, qual é a sua disposição de aprender e tudo mais, e você tem noção mesmo do que é isso aqui? Você sabe o que é sentar, sabe, nessa cadeira e performar essa, porque a realidade é essa, entendeu? E assim, eu acho que isso acaba contando muito mais, entende? Assim, então, é isso, assim, o que fazer é muito difícil responder, difícil mesmo, de verdade, não é...
Eu não sei se o André e o Thiago, eles pensam diferente. Eu vou te falar até uma coisa, assim. Quando eu ainda estava no UOL, era muitas vezes, assim, era muito comum ser chamado para esse tipo de coisa aqui, né? Tinha os eventos, né, do mundo real também, né? Saudades e tal. E era para falar assim, sobre jornalismo de games. Nos meus últimos anos de UOL, eu declinei assim esse tipo de convite. Eu comecei a declinar porque você vê que a pessoa ela vai, assim, muita gente que está ali vai com um aspiracional porque ela quer ser você, entendeu? E assim, não existiam na época muitos TELs assim, e mesmo o TEL aqui, quando saiu do UOL, saiu porque foi demitido, que é uma coisa que acontece bastante, né, no mercado, assim. Então, isso começou a me incomodar, porque você parece que está vendendo assim, nossa, olha, o cara foi para 1 milhão de E3, cobriu o BlizzCon, foi para o Japão, foi para não sei aonde, recebe todos os jogos, tudo com, sabe, tudo sob embargo, ele já joga, sabe, já terminou Diablo 4, enfim, cara, sabe, isso é sério, isso, claro que, de novo, é muito legal, mas não é a história toda mesmo, né? Mas acho que então, você deu várias dicas assim, importantíssimas que eu concordo, assim, apesar de também concordar que o caminho que leva as pessoas a entrarem no mercado ele não é nada linear. Muitas pessoas realmente entram por um acaso, mas é um acaso provocado. E acho que você tocou em vários pontos chaves. O primeiro, realmente, o que eu falo para todo mundo, gente? Assim, ser apaixonado por games, cara, tem 1 milhão de pessoas no universo que são apaixonadas por games e jogam tanto ou mais que você. Mas o que forma um profissional único, né? Que você fala, o que diferencia aquele profissional que é top daquele que é medíocre? É justamente a capacidade de você resolver problemas. Então, isso é muito único das pessoas, que vem da formação, vem do conjunto da informação, de atitude, de como encara a vida profissional, a sua própria carreira, a sua trajetória. Então, a sua capacidade de resolver problema é muito única. Então, eu sempre falo para a galera que quer entrar no mercado, independente de realmente não ter como falar qual que é o caminho certo, né? Não tem um site que você vai lá e, bum, você entrou no mercado, né? Tem várias dicas, né? O Theo já contou várias, mas também eu adicionaria também fazer contato, né? Procurar a pessoa, você é de marketing, igual o nosso amigo que fez a pergunta, vai no LinkedIn, procura quem que é o cara de marketing da empresa que você gosta. Ou quem é o cara de marketing da marca que você gostaria de trabalhar, você sonha em trabalhar. E quando você abordar ele, você tem que primeiro, você tem que tentar ao máximo entender que problemas que ele tem, e você tem que deixar claro nesse contato, ou nos contatos posteriores, quais problemas da vida dele ou da empresa dele você pode resolver. Se você tiver uma abordagem já dessa linha, de chegar, eu sou fã da sua empresa, me deu um emprego, não é assim que funciona essa relação, porque, de novo, os empregos são criados para resolverem problemas, e para esses problemas serem resolvidos, vão no final dar lucro para a empresa vai ter mais dinheiro para fazer mais jogos, e assim esse ciclo continua. Então, eu acho que essa é uma regra, algumas questões básicas, né, de como para entender o relacionamento, né, como você deve se relacionar ao procurar uma vaga para entrar na indústria. E outra coisa que você falou, eu concordo muito, eu sempre passo essa analogia, não precisa, de fato, né, claro, você tem que gostar de games, mas você não precisa ser um gamer hardcore, porque eu sempre falei, nos meus tempos de Blizzard, né, ensinar você a gostar de games, ou aprender as especificidades do mercado de game, eu ensino no mês. Mas ensinar você a ser um bom profissional de marketing, um bom profissional de comunicação, não tem como ensinar nem um mês, nem 6 meses, nem um ano. Você tem que trazer isso das suas experiências, da sua trajetória. E eu brinco, né? E eu já confirmei isso. Eu consegui achar um funcionário dessa empresa que me confirmou. Para você trabalhar na Philip Morris, você não precisa ser fumante. Porque às vezes você fala, poxa, o cara trabalha na empresa de cigarro, ele tem que fumar. Não, você não precisa fumar para trabalhar na Philip Morris. Mas é claro, você não pode ser contra cigarro. Você não pode trabalhar na Philip Morris achando que o cigarro causa câncer, é um mal das pessoas. Geralmente o funcionário da Philip Morris, ele pensa que o cigarro é uma opção. Então, as pessoas adultas podem escolher ter aquele prazer ou não, igual você come um hambúrguer e sabe que vai dar diabetes ou vai engordar. A pessoa tem a liberdade de poder escolher um cigarro e ter um prazer em prol de um prejuízo. Mas quem trabalha na Philip Morris, e você pode discutir se isso é certo ou errado, enfim, é um outro debate, mas ele tem que ter essa convicção. Se você acha que o cigarro é uma droga, enfim, claro, não vai trabalhar, igual você vai trabalhar com games, se você acha que games causa mais mal do que bem para a sociedade, que acho que todo mundo aqui concorda que não é o caso.
Uma coisa sobre isso que vocês falaram, até entrando mais no caso da pergunta do Xandro, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo vai querer fazer, assim, pô, é um profissional de marketing formado, né? Eu acho que tem empresas de jogos, você tem N posições para um profissional de marketing, né? Você tem o pessoal que trabalha com user acquisition, ou seja, o pessoal que trabalha com tráfego pago, a gente tem o pessoal que trabalha nas mídias sociais. Então você tem várias posições para um profissional de marketing. O que você tem que entender primeiro, você tem que entender como é que funciona uma empresa dessa. E hoje tem muito, mas muito material. As pessoas das empresas falam sobre o trabalho delas. Então tem GDC, teve o Big, tem uma série de lugares onde as pessoas, mesmo próprias redes sociais da empresa, hoje em dia as empresas de games têm essa parada de estar conversando, falando. Vou falar das empresas aqui do Brasil, por exemplo, a Wildlife, eles sempre estão contando como eles fazem as coisas. O pessoal da Hugsnail fala também, o pessoal da TAPS, um montão de gente se posiciona falando um pouco como é que é seu trabalho. Eu mesmo estou aqui semanalmente contando sobre o meu trabalho. Então, você entendendo como essa pessoa trabalha, você entende o que você precisa aprender, precisa adicionar no seu perfil para poder começar a correr atrás de trabalho. Tem posição na área de games, a Garena tem posição aberta, a Wildlife tem posição aberta, principalmente nessa parte de marketing, está falando de aquisição de usuários, porque para um jogo mobile, a ponta do iceberg é pegar e convencer pessoas a baixarem o seu jogo para depois começarem a consumir lá dentro. Então, mídia paga, Facebook Ads, uma série de conhecimentos que o Facebook, Google Ads e tal, são uma série de conhecimentos que talvez você não tenha aprendido na faculdade, mas eles são importantes para, junto dos seus conhecimentos acadêmicos, que são super importantes na minha visão também, né, sobre a sua posição, são conhecimentos que são importantes, são diferenciais que te colocam mais próximo de trabalhar na área. E eu acho que não só nessa área, mas, por exemplo, hoje o cara que manja de ads, ele trabalha em qualquer área praticamente, assim, é uma das posições mais desejadas, né, um gestor de tráfego, pessoas que trabalham nessa área. Então, assim, eu acho que você precisa primeiro entender, cara, legal, o que eu quero fazer dentro de uma empresa de games? Qualquer coisa não é uma boa resposta, você precisa começar a entender qual a posição que você vai querer pleitear. Porque aí, se você vai chegar, por exemplo, você vai chegar para falar com um cara tipo André, já foi diretor de empresa e tal, você vai chegar para falar com um cara igual o André. Você chega já preparado, porque, sei lá, o André tá precisando de alguém de tráfego para fazer o trabalho da empresa dele lá, de games que ele trabalha. Pô, se você já chega já pronto, falando, pô, eu sou fã da empresa, tenho vontade de trabalhar e tudo mais, mas plus, eu faço isso aqui, já fiz esses trabalhos, eu vi alguém comentando sobre indies, né? Sei lá, cola em 2, 3 desenvolvedores indie de mobile, começa a fazer trabalhos com eles, do mesmo jeito que alguém que está começando a fazer tráfego para negócios locais, ele vai bater na porta da padaria e falar, olha, galera, pô, agora a internet aqui, pandemia, você vai precisar, vai ter que turbinar os seus pedidos online aqui, então você vai ficar dependendo só do iFood, vamos correr atrás aqui para trazer de outras formas. Então acho que tem essa questão mais ativa, que as pessoas saem, e isso eu vejo da minha área também, eu acho que o Theo falou bem também, que recebia esse tipo de conteúdo, de contato, as pessoas saem e elas falam, putz, alguém precisa de uma oportunidade. Mas você também tem que ficar mais atento e mais ativo a estar próximo das oportunidades, né? E esse é um grande gancho, eu tô vendo que a gente vai, daqui a pouco, até a nossa hora, é um grande gancho para uma pergunta que eu também tenho para o Theo. Gostaria de ouvir o teu pensamento sobre isso. Porque eu acho que tudo que a gente falou hoje, eu acho que dá para concluir que, apesar da comunicação, tanto a produção de conteúdo, de notícias, como as pessoas consomem, a molecada, que é a próxima geração que está vindo aí, consome esse conteúdo, busca informação, é totalmente diferente, mudou, isso é fato. Mas eu acho que para as pessoas, você que estava em comunicação, no jornalismo, marketing, estava em qualquer área de comunicação, ou já é formado e quer entrar, o que você precisa estar atento é a questão de quais habilidades essas você precisa ter. Porque os cursos, geralmente,
eles não conseguem acompanhar, claro, a velocidade e a dinâmica de mudança do mercado, então isso é normal, mas ainda tem um arcabouço aí, como o Theo colocou muito bem, teórico e de formação, que segue muito importante, relevante para formar um profissional maduro, mas você precisa lembrar que essa formação não pode ser delegada 100% para a sua faculdade ou seu curso. A formação do profissional também tem a parte sua, né? Que você tem que ir atrás, você tem que buscar habilidades que a faculdade não tem como mudar, porque ela não tem essa habilidade, não é nem o papel dela dessa formação, às vezes até mais técnica, né? Essa é que você tem que buscar. E hoje, a linguagem mudou, então a faculdade ensina muito uma linguagem muito texto e a linguagem de vídeo só tende em crescer em relevância, então aprender a contar uma história, narrar, fazer conteúdo em vídeo, e não do ponto de vista técnico, claro, não estou falando que você aprender Premiere ou Final Cut, se quiser, claro, sempre é bom, mas é mesmo como contar uma história, como falar usando a linguagem de vídeo, não é uma coisa que se ensina muito, né, no curso padrão de marketing ou de comunicação, ou quando ensina um semestre ou dois, não mais do que isso, né, e pontos que eu acho que o Thiago e o Theo citaram aqui, como usar a comunicação para melhorar o SEO, né? Melhorar como um jogo aparece no ranking do Google, quando alguém faz uma coisa para o Google. Então, a molecada, a criança de 5 anos até o vovô e a vovó de 80, as pessoas fazem busca no Google, as pessoas vão no YouTube, as pessoas vão no TikTok. Como você pode fazer com que um jogo apareça mais no começo, na primeira parte dessas redes, a comunicação, é o comunicador que faz esse trabalho, né? Ele que pode fazer, mas você precisa entender a habilidade de SEO, de como aparecer melhor nos rankings dessas plataformas. Então, Theo, eu queria que você falasse um pouquinho de você que está aí na linha de frente, sempre contratou e segue contratando gente aí para fazer vários projetos ligados à comunicação em games. Que skills, fora da faculdade, você sugeriria para alguém que está acompanhando a gente aí, deveria aprender para se tornar relevante e para poder ser uma pessoa que vai agregar, seja para o indie, né? De novo, o programador não sabe fazer comunicação, então só tem de agregar muito, mas precisa lembrar que o indie quer vender jogo. Então, o que você acha, na sua opinião, que skills, habilidades a pessoa precisa ter para resolver os problemas aí do mercado de games de hoje? Um comunicador. Que ótima pergunta. Deixa eu tentar. Bom, eu vou falar uma coisa que, cara, putz, eu não quero ser mal compreendido nem nada assim, mas é básico, é muito básico e mesmo assim, como é difícil encontrar assim pessoas que têm o domínio que é falar inglês. Cara, assim... De verdade, né? Porque todo mundo... De verdade. Né? Porque assim, aí vai falar, tá, pô... Mas é porque... Precisa mesmo, não tem como, assim. E ó, quem tá falando, eu aprendi inglês jogando videogame. Eu fui fazer curso de inglês, assim, já tava trabalhando no UOL e tal. Eu não sou assim, foi na raça, entendeu? E eu sofri muito por isso. Eram outros tempos, assim, né? Era o que tinha e tal, então. Eu sobrevivi, entendeu? Corri atrás e sobrevivi. Mas hoje realmente é muito difícil alguém sem realmente domínio do idioma inglês, você colocar essa pessoa numa função, arrisco dizer mesmo de jornalista ou de marketing ou de assessor de imprensa, no caso. Mas precisa ser, né? Sei lá, eu preciso ter gabaritado TOEFL, Cambridge, sei lá o que tem aí. Cara, não, assim, mas você consegue entrar numa reunião, falar, entender tudo que foi dito e as pessoas entenderem você? Zero, beleza. Assim, eu mesmo, cara, eu não sei se o André já pensou alguma coisa, a gente já dividiu coisas assim que eu estava em entrevista, eu não consigo, eu não acho que eu tenho inglês, mas eu me garanto, entendeu? Assim, eu consigo conversar em várias camadas e tal, e dá tudo certo hoje, né? Assim, então, putz, essa não dá, tem que ter, senão vai dar ruim, assim, entendeu? Outra, assim, habilidades que a faculdade talvez não te ensine, e eu vejo com muitos bons olhos, é uma coisa pessoal essa aqui.
a capacidade da pessoa de entender as diferentes funções que aquele ecossistema da qual ela faz parte, né, as funções que existem naquele ecossistema. Tá, eu vou trabalhar como assessor de imprensa, por exemplo, mas eu sei o que o jornalista faz, eu sei o que o chefe do jornalista faz, eu sei o que o gerente ou diretor, que seja, de comunicação, para que eu respondo, faz, o que é importante para ele ou para ela, para essa pessoa, e do lado dela tem alguém de comunidade. Assim, eu acho isso muito importante. Não é que precisa ajudar, não é que e eu não estou falando assim, você tem que sentar na cadeira dela e saber o que ela faz. Não é isso. Mas é entender o quão multifacetado é aquele ecossistema do qual você faz parte. Por que isso? Porque facilita muito a sua vida e a vida de com quem você vai trabalhar. Porque às vezes a gente fala, nossa, aquele cara, sei lá, que cuzão, não me entregou aquilo e tal. Mas será que é culpa dele mesmo? Será que não tem alguma coisa ali, ele não está podendo? Porque o negócio... Isso é tão comum, cara. E eu não... Isso não é empatia, o que eu estou falando, tá? Realmente é um interesse genuíno por conhecer assim, as engrenagens das coisas em um certo grau. Para trabalhar com jornalismo, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Conseguir entender também, né, a dinâmica do mercado, assim, gostar, obviamente, de games e tudo mais, mas, sobretudo, estar muito atento à maneira como as pessoas consomem informação hoje em dia e se comunicam, porque isso vai ser essencial, assim. E com assessoria de imprensa, essa é uma área mais fresca para mim, né? O comunicação é muito importante, e ainda falando de coisas que a faculdade não ensina, sim. Poxa, quais são os veículos relevantes daquele mercado? No caso, a gente está falando aqui de games, né? Isso que a gente ainda pode segmentar: games, tecnologia, esporte, mobile e geek, dentro desse... Só para citar, assim, algumas... quais são os veículos relevantes? Por que eles são relevantes? Por que às vezes um site pode ter uma grande audiência, porque isso acontece, mas será que esse site ele se comunica só com ele mesmo ou ele se comunica com o público? Porque às vezes, se você domina técnicas de SEO, você consegue ranquear bem um site, esse site vai ser muito acessado, mas às vezes as pessoas vão entrar lá, consumir aquilo e vão embora. Agora, você tem outros sites que eles geram engajamento, as pessoas ficam ali, reconhecem a marca, participam dos comentários, sabe quem está escrevendo e tudo mais, assim. Você sabe diferenciar isso? Outra coisa extremamente importante, como convencer um jornalista que não é do segmento de games a falar sobre aquela história de games que você está oferecendo para ele ou para ela. Porque nem sempre você vai trabalhar com, sabe, com review. Eu preciso divulgar aqui uma notícia, por exemplo, novo GTA. Todo mundo vai falar do novo GTA, né? Assim, quando for anunciado, sei lá. Agora, como fazer a Globo falar do GTA? De preferência de uma maneira positiva, né? Tá? Não sei se o GTA foi o melhor exemplo aqui, mas, enfim. Sabe, ou como conseguir colocar games num jornal de grande circulação, né? Ou num veículo, enfim, num grande portal, né? Isso é uma habilidade muito importante, né? E como eu me comunico com o jornalista, que normalmente o assessor de imprensa, normalmente ele está no meio do caminho entre a empresa que ele está representando e o jornalista, né? E aí você precisa ter muita habilidade, né? Depende do caso, mas em geral você precisa ter muita habilidade para trafegar nessa via, assim, né? Isso são coisas que não se ensinam na faculdade, e concordo com você, André, que nem se deve esperar mesmo da faculdade para se desenvolver. Mas veja, você também não precisa começar a trabalhar para já ir atrás dessas coisas. Você pode, qualquer um com conexão à internet que esteja assistindo aqui, nossa, que legal, pô, bacana. De repente, nem tudo que a gente está falando aqui vai ser útil, mas você consegue aplicar algumas coisas que você
logo de cara, assim, né? E que certamente, pelo menos para essas funções que eu tratei aqui, certamente vão ser habilidades que serão levadas em conta, se você souber mostrar que você se desenvolveu nisso de alguma maneira. Não, sensacional. Vai lá, isso é muito, muito importante que você falou. Lembro até hoje que eu fui procurar você, queria fazer a gente tá ainda trabalhando nos lançamentos de trilha dos nossos jogos, que a gente tá trabalhando aqui. Você falou, pô, você me deu uma baita de uma consultoria e tal. E aí passou uns meses, eu vi uma galera mandando release não era nem trilha de jogos, mas era alguma coisa relacionada a. E assim, coisas que você me falou, pô, mas tem que ver se isso vai ser legal, a gente pode fazer um release, pode, mas as pessoas vão estar interessadas em rolar isso aí, você tá vinculado a um fato e tal. Foi muito legal esse papo que eu tive com você uns anos atrás, Theo, e me ajudou bastante, assim, a entender como que eu, do meu lado, porque às vezes não é só o lado, você contrata uma assessoria, né? Tem até uma pergunta aqui que eu quero puxar em seguida. Depois a gente tem que ver as perguntas. Mas e tem uma... Você procura uma assessoria, a assessoria vai lá e fala, beleza, vou gerar vou fazer um release aqui, vou fazer um press release, vou mandar. E não sabe se como é que se dá, se vai ser legal, se vai atingir o objetivo, e muitas vezes esse papo antes mostra realmente quem já tem os meandros do mercado, assim, não é só assessoria de imprensa, não é só fazer um press release, ter um mail de todo mundo e mandar para todo mundo. Tem que ver para quem vai mandar, como vai mandar, se realmente vale a pena mandar, né? Tem que ver o que você, empresa, almeja com esse esforço, que muitas vezes vai vir acompanhado de investimento, né? Eu achei super, super legal isso aí, me ajudou bastante, assim, na época. Tem uma pergunta aqui, Theo, que tem uma área muito... Não sei se você... especificamente você lançou algum jogo, participou de algum processo de lançamento de jogo, mas tem uma pergunta aqui do Raniel, que é especialmente para basicamente assim, antes ele perguntou, né? Será que o Theo pode compartilhar um exemplo de estratégia para lançamento de um jogo indie, né? Especialmente para um exemplo, um jogo produzido no Brasil, que tipo de dica ele pode passar para um estúdio pequeno no Brasil? Puta, Daniel, essa pergunta pergunta de $1 milhão, né? Dá outro podcast inteiro, né, para falar isso que eu ia falar. Esse é um assunto muito amplo. Eu vou tentar ajudar com alguma coisinha aqui, tá? Acho que a primeira coisa é pensar no marketing, na comunicação, no produto, né, no seu jogo como produto, desde o início. Porque, eu trabalho com trabalhei com muito, porque eu gosto, cara, eu gosto muito de game dev nacional, então eu acompanho isso com o maior prazer. Eu vejo que no Brasil a gente tem, assim, um potencial de criação, criativo, e assim, é um tipo de profissional diferente, porque é uma galera meio cascuda, né, porque teve que se fazer sozinho, assim. Então, quando o cara vai bem mesmo, pode trabalhar em qualquer empresa do mundo. Eu tenho isso assim comigo. Mas muitas vezes a gente tem ótimas empresas para produzir jogos, mas que só vão pensar na parte de mercado bem lá na frente, cara. E esse é um erro bem básico. Nem estou falando que é o seu caso, tá, Raniel? É porque a pergunta dá um bom gancho para esse tipo de colocação, porque o jogo ele é um commodity, cara, e é foda isso de você se acostumar, porque assim, quem tá desenvolvendo um jogo, cara, você acorda o seu jogo, almoça o seu jogo, janta, dorme, para você aquilo assim, quando você sair lá pro mundo, talvez seu jogo seja só mais um, entendeu? Dentre os vários que foram lançados essa semana ou esse mês, porque jogo é um commodity, tem de tudo, cara. Tem de graça, tem que custa caro, tem que custa barato, tem promoção, tem online, tem... Cara, enfim... só quem dera... a P3 agora esse ano, né? Quantos jogos foram anunciados aí? E sem contar que a indústria de mobile, ela nem participa da E3 ativamente, né? Quantos jogos de mobile? Tem a Pocket Gamer, né? Então, tem assim, Game, né? E acho que essa é uma realidade cruel também. Quem dera se só ser bom
bastasse para um jogo ser bem sucedido. Aí alguém pode falar, não, mas, poxa, lembra o Flappy Bird e tal? Lembra do Flappy Bird? Que fez $50 mil, sei lá, quanto foi no primeiro. Eu falei, não, tudo bem, mas para cada Flappy Bird que aparece aí, tem 50 mil jogos que a gente nunca nem vai saber, entendeu? Ficaram pelo caminho, assim. Então a questão de pensar, né? E eu nem falo só de PR, tá? Mas assim, quem que é seu público? Como que você vai precificar, posicionar, em que loja, quando lança, como, tal, não sei o quê. Isso deveria ser um assunto do momento zero, assim que sair a ideia de dizer, não, eu vou fazer isso aqui mesmo, enfim, essa disciplina deveria acompanhar. Agora, sabemos que não é fácil, né? Ainda mais se tratando de um estúdio indie menor e tal. Acho que assim, eu sou partidário disso, tá? Não necessariamente você precisa se filiar a uma das associações que existem aqui no Brasil de desenvolvimento de jogos e tudo mais, mas, cara, tem uma rede de apoio muito grande nessas associações, que eu acompanho, assim, regionais ou mesmo a nacional e tal. Buscar histórias similares, entendeu? Porque isso eu acho que é uma coisa... Eu não conheço, só trabalhei com games a vida inteira, por isso que eu falo que talvez outras indústrias sejam assim, mas, cara... A indústria de games se ajuda muito, é sério, assim. Se você for atrás com a abordagem certa, do jeito certo, sem ser inconveniente, você provavelmente vai encontrar gente disposta. Não, pode crer, puta, faz desse jeito, assim, essa... Então, acho que tem essa coisa de buscar produtos similares e entender o que esses caras fizeram, né, quando foi a vez deles, assim. Aprender com isso. Mas, tentando ser um pouco mais objetivo também... Se você dispõe de pouco dinheiro para marketing e quer lançar o seu jogo, acho que você precisa eleger qual é o mercado que vai fazer onde seu jogo tem mais chance de ser bem sucedido. Porque, por incrível que pareça, para trabalhar com um jogo brasileiro, às vezes eu digo mais não do que sim. Quando as empresas me procuram, eu falo, cara, mas por que você quer fazer assim, PR no Brasil? Claramente, seu jogo não vai fazer o break-even aqui. Enfim, você não deveria estar olhando para outra região, não? Claro, eu sei, né? Os nossos reais, quando convertidos para qualquer outra, euro, dólar, putz, é triste de ver, mas eu acho que é uma coisa que você tem que considerar. Então, você fala, não é no Brasil. Então, cara, você deveria investir voltado para sei lá, Estados Unidos, Europa, leste europeu, cara, tem muita coisa, né? Deveria investir seu dinheiro ali. Investir com PR, eu acho que depende do seu objetivo. Talvez seja melhor você investir com, na verdade, aquisição de usuário, porque essa é outra questão. Não sei se o André concorda comigo. Eu acho que e é um erro bastante comum. As pessoas confundem PR, né, que é o Public Relations, assessoria de imprensa, com aquisição de usuário. E não é, cara. PR é uma disciplina dentro do marketing, dentro de diversas outras que, né, no mundo ideal caminham assim, né, em paralelo e tal. Mas, idealmente, quem tem um jogo indie já buscou começar a construir essa comunidade em torno dele desde o momento zero. Não do momento zero, mas a partir de quando ele veio a público, com presença em redes sociais. Se você está lançando um jogo global, tudo que você está fazendo tem que estar em inglês, ou também em inglês, né? Talvez valha a pena ter um canal no Discord, lançar a sua página no Steam ou no serviço onde, né, o seu jogo foi disponibilizado e começar a fazer tweaking com isso, entendeu? Dá trabalho, dá para fazer sozinho, mas dá trabalho, assim, né? E se você tiver verba de marketing, de novo, avaliar, né? Assim, onde eu quero... Será que eu preciso de... Porque, de repente, pode ser... E aí é que entra. Não, mas né, nesse caso aqui, boa parte do dinheiro de investimento vem de um edital, então nem sempre você tem contrapartidas, né, financeiras que você precisa... Ali é onde você talvez possa experimentar. Então, quem sabe, talvez valha a pena investir em PR local. Porque, assim... Vamos supor que esse é o seu primeiro jogo e, na verdade, você está ganhando experiência com ele. Então, você aceita que talvez você não vai enriquecer ou ganhar muito dinheiro ali, mas ele pode te gerar portfólio. Então, de repente, um dia você, assim, conseguir emplacar seu jogo em sites brasileiros ou influenciadores aqui que falem dele,
quando você fizer a sua apresentação para o seu próximo projeto e sentar em rodadas de investimento com outras empresas, e você pode ter um slide que, tá vendo? Esse site aqui já falou. O PR, ele traz um pouco disso, né? Então, enfim, de novo, é uma pergunta para um podcast só disso, assim. Mas, acho que vale, inclusive. Acho que vamos anotar já. A outra coisa seria sempre participar de eventos, assim, mesmo antes, se você não tiver nenhum jogo para lançar, porque nos eventos você aprende muito, cara. E assim, o Big Festival, o valor para uma empresa participar das rodadas de negócio é quase simbólico, mas toda a programação do Big é aberta, assim, qualquer um pode consumir, tá? Eu acho que até tá no VOD aí, se buscar e tal. As GDCs têm materiais incríveis e tal. Então, participação em evento é muito importante, nem que seja para ganhar experiência. Espero ter ajudado você aí, viu, Raniel? Nossa, demais, ajudou bastante gente. Eu só complementando de alguém que lança jogos, né? E a gente já partiu do extremo zero, né? Para até jogos que hoje a gente tem um pouco de grana para poder fazer os outros trabalhos, mas minha experiência se você não tem grana, você tem um jogo pequeno, tá começando no Brasil, cara, bota na sua cabeça o que o Theo falou de, velho, normalmente o público brasileiro é um público que tem uma certa ele foi o último público a olhar para um jogo indie. Assim, basicamente falando de um jeito assim, foi um dos últimos públicos a olhar com mais cuidado para jogos indies. Hoje a gente já tem um número de pessoas crescendo, mas ainda falando aqui números dos jogos que eu trabalho aqui, cara, de 5 a 10% do número de compradores vem do Brasil. Então, você querer fazer uma localização em português, eu acho legal, acho bacana, mas acho que antes de se preocupar com uma localização em português, você precisa se preocupar em estar bem no inglês, porque eu vejo muitas vezes jogos nacionais, a gente pega muito cliente, conversa com muita gente e tal, então às vezes você vai entrar na página de wishlist da Steam, tá com o inglês absurdamente errado, coisas que você mata com um investimento baixo, um revisor, uma pessoa que traduz, sabe? Esse tipo de cuidado é um cuidado que faz diferença, porque a pessoa vai comprar um jogo, ela vai gastar o dinheiro dela, tá lá com o nome errado, uma página feia na Steam, isso faz diferença na hora de comprar. E uma coisa que o Theo falou que a gente tem feito muito e funciona, que a gente investir na criação da comunidade. Então, muito antes do jogo sair, você participar das hashtags no Twitter, Screenshot Saturday, tem aqui no Brasil agora aquela terça indie, né? Hashtags onde você pode mostrar o seu jogo, isso atrai interesse de outras pessoas no seu jogo e funciona bastante e tá disponível a fazer com que as pessoas testem o seu jogo. Então, liberar uma demo muito antes de você começar a fazer isso e fazer uma campanha, que é uma coisa que muita gente esquece aqui, a gente faz bastante aqui, que é fazer campanhas de call to wishlist. Isso funciona tanto para Steam quanto para as outras plataformas. A gente lança direto para Switch, Nintendo. A gente deixa o jogo pronto muito antes da data de lançamento e aí deixa ele aberto para pré-venda. No caso da Nintendo Switch, no caso do Xbox, no caso do PS4, no caso da Steam, a gente faz o call to wishlist. É importantíssimo porque o dia que o jogo sai, a maior parte das pessoas que recebem aviso que o jogo saiu, elas são pessoas que colocaram seu jogo em wishlist. Então, tenta gerar conteúdo, faz streams, conversando, jogando, trazendo pessoas da comunidade, conversa com... Às vezes você não tem o dinheiro para contratar o influencer gigantesco, mas tem uma série de micro-influenciadores no Brasil e fora do Brasil que jogariam o seu jogo tranquilo se você entregasse o jogo para ele, explicasse, né, por que ele deveria prestar um pouco de atenção nesse jogo. E uma coisa que o Theo falou também, que a gente investe muito aqui, tanto nos estúdios quanto eu aqui no meu estúdio de áudio, que é investir em awareness, né? É importante isso aí. Awareness é para aparecer. Por exemplo, se você... Qual a mídia mais fácil você sair? Na mídia brasileira ou na mídia internacional? É muito mais fácil você ter, porque você é brasileiro, tal, você tem uma história que pode conectar com
com uma pauta de um site brasileiro, tudo. Então é importante, assim, isso não vai representar um número de vendas grande, mas a gente já teve muitas vezes em BGS, a gente já teve em Big SB Games, que são eventos que a gente tem aqui, e isso não ajuda o jogo a vender, mas ajuda a gente a se posicionar como profissionais da área, isso atrai mais negócio, mesmo você não querendo, né, você achando que não tem uma efetividade grande, isso acaba atraindo. Então, pô, Theo, dessas coisas que você falou, essas são as que realmente pra gente funcionaram bastante. Mesmo a gente tá saindo lá do zero, não tendo grana de marketing efetiva no começo, a gente fazia isso com bastante sequência e funcionava mesmo. Obrigado aí por compartilhar. Imagina isso, eu tô vendo aqui que o Raniel tá repercutindo, né? Que você falou, queria só corrigir. Não, mas Raniel, não é nem caso de correção, não, cara. Eu entendi a pergunta, é que foi um gancho legal, sabe, para falar sobre essa questão de enfatizar, né, que o aspecto global de um jogo, porque, né, tem um termo para isso em inglês, que é o misconception, né? Às vezes a gente, enfim, é parte de um pressuposto errado, assim. E eu achei que era uma boa ocasião para isso. Achei importantíssimo você pontuar. E esse assunto tem a ver justamente com o que a gente falou em termos de skills, né? Porque se você olhar para a Wildlife, aqui eles são estúdios que estão conseguindo emplacar jogos de alcance global recentemente no Brasil. O que eles têm em comum é que eles não se posicionam como estúdios brasileiros, eles se posicionam como estúdios que fazem bons jogos. Claro, exato. Todos deixam claro que tem um DNA brasileiro, a Árvore também na área de VR, né? Todos eles deixam claro que eles têm um DNA brasileiro, sim, ninguém nega isso, mas a preocupação deles não é fazer um jogo para o Brasil, eles fazem bons jogos globais. E vem o ponto de novo. Se você é comunicador, marqueteiro, o que for, área de comunicação, para você posicionar o seu jogo, que é bom, assumindo que o jogo é bom, mas para ele ser conhecido por uma plateia global, você tem que saber inglês. Não tem como não saber inglês. Não tem como fazer comunicação para um bom jogo sem saber inglês. Nesse caso, porque, de novo, hoje o mercado é global. E, de novo, se você está no Brasil, o seu jogo é indie, é um jogo indie brasileiro, até do ponto de vista estratégico, né, e de negócio, faz mais sentido você lançar lá fora para aumentar a fatia da venda em dólar do que ficar com uma venda limitada ao real no mercado brasileiro apenas. Teve uma pergunta, não sei se vocês viram, da Fernanda, não sei nem se ela está aqui ainda, mas que ficou para trás, lá em 18h38. Ela está sim, está sim. Baseado, eu tô de olho nisso aqui para responder, viu, Fernanda? Vou até soltar aqui, ó. Que baseado no fenômeno dos esportes, gostaria de saber, vocês acreditam que o caminho da editoria de games no jornalismo se transformará em algo similar ao que acontece no futebol em relação a outros esportes? Que grande pergunta. Você sabe que quando eu assim, né, como eu falei aqui, eu trabalhei muito tempo no UOL. Em algum momento, né, eu acompanhei o boom, assim, digamos, né, do esporte, né? E assim, às vezes eu me questionava, isso aqui devia estar na área de esporte ou na área de games, né? Bom, eu acho que pode estar nas duas, né? Hoje já acontece. Particularmente falando de futebol, de basquete, de vôlei, sei lá, boxe ou MMA, enfim, esses negócios, não é muito minha área, por isso que eu compro. Mas assim, esportes que a gente conhece, eu acho que os games eles têm uma diferença, que é a seguinte: por mais massificado que seja, né, o esporte ele ainda é muito autorreferente. Se você não conhecer League of Legends, não conhecer Free Fire, não conhecer CS e tudo mais, puxa, assistir a uma partida desses jogos pode ser uma experiência bem desafiadora. Agora, claro, por exemplo, né, BlizzCon, tantos outros eventos de esporte que eu já fui, é mó barato, você, como normalmente, porque é aí que tá, né, é um público mais jovem, né, o público do esporte, mas é mó legal que você vê as famílias, né, ali, você vê muitos pais que se esforçam para fazer parte daquele universo, né, na vibe ali dos filhos e tal. Eu sempre achei isso mó barato, assim. Mas é inegável que
a não ser que você fale, cara, você fica lá assistindo, tudo bem, você viu, matou aqui, fez ali, mas é que nem eu quando vejo campeonato de CS, eu não entendo assim tudo, tá? Tem uma hora que você tá tentando acompanhar isso, você só vê as telinhas apagando aqui, piu, 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 piu. Caraca, mas de onde veio esses, né? Assim, enfim, porque quem assiste mesmo, conhece todos os mapas, todas as armas, sabe? Enfim, né? Tudo isso, né? E eu acho que essa é uma vantagem que os esportes convencionais, por exemplo, o futebol, eles ainda têm. Por minha esposa, ela não gosta, assim, não liga muito para futebol e tal. Cara, mas na Copa do Mundo ela para ver. E ela pode não saber o que é a lei do impedimento, nem nada assim, mas, cara, ela entende, beleza, esse é o Brasil, esse é a Argentina, essa é a bola, alguém vai fazer gol, os esportes ainda tem um pouco mais, né, dessa pegada. Eu, por exemplo, eu não acompanho vôlei e basquete, assim, mas consigo ver uma partida e tal. Esse é o maior, não sei, mas acho que é um grande desafio dos esportes, assim, para passar essa barreira de massificação, mas o tempo está a favor, né? Acho que vai ser uma questão geracional, porque eu acho que quem é jovem hoje é muito mais fácil, cara, sério. Eu sou... de verdade, você tentar acompanhar o futebol brasileiro, assim, por exemplo, porque quando eu era criança era isso, o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, né? Se você é de São Paulo, do estado, né? Assim, a gente acompanhar o futebol. Hoje eu acho mais comum realmente a molecada da minha idade ir para o esporte, né? Então, o tempo está a favor do esporte. Daqui a X anos, essa molecada que está hoje trabalhando aqui, acompanhando os esportes e tal, provavelmente vai estar no mercado, trabalhando com isso, ajudando ele a melhorar, e quem está vindo atrás, né, as outras gerações já estão crescendo dentro desse ecossistema, assim, né? Enfim, então, aí a gente vai ver o que acontece, mas eu acho que, não sei se eu divaguei demais, mas assim, a cobertura de esporte, eu acho que ela ainda pertence um pouco ao universo do esporte, sejam sites especializados, ou seja, porque tem, né? Depende do veículo, mas um exemplo é a ESPN, né? Mesmo no Brasil. Ela tem uma equipe especializada em eSport produzindo esse conteúdo lá dentro, né? Então, acho que ainda vai ficar um pouco mais à parte da cobertura das demais modalidades. Talvez a exceção seja a FIFA e Pro Evolution Soccer, justamente que são jogos de modalidades esportivas, né? Com certeza. E eu acho que também, com o passar do tempo, as pessoas vão criar uma identidade com os times, né? Porque o passional da coisa, hoje ele é muito linkado ao jogo em si, né? Mas até porque os times são bem recentes, assim, não tem nenhum time muito, muito, muito antigo, né? Quando os times começarem a ficar mais velhos e ter essa identidade, eu acho que as pessoas vão começar, mesmo as que não têm vínculo com as regras, não entendem bem o funcionamento do jogo, elas vão se conectar emocionalmente, né, aos times. Eu vejo, inclusive, o André, né, todos os anos dele, Blizzard, essas coisas, eu vejo o esforço que lá nos Estados Unidos eles fazem com os times de Overwatch. Eu lembro que quando eu fui visitar a Blizzard, tinha lá as camisetas de cada um dos times, e uma pegada bem NHL, bem NFL, bem NFL, bem NBA, assim, para que cada cidade, tinha os times das cidades, né, tal, para que cada cidade comece a criar uma empatia com essa franquia e acompanhe. A gente tem isso agora nos esportes, com os times mesmo, né, os times de futebol, tendo times de esportes, né, tem o Corinthians, tem o São Paulo, tem o Santos, né, Palmeiras também acho que tem agora também, então acho que isso vai, com o tempo, acho que vai ser um side effect, aí vai acabar trazendo mais, né, André? Com certeza. Bom exemplo do Raniel ali com o Gaules também. Realmente, Gaules. Gaules é NBA, né, cara? E é interessante porque isso é outro. Esse é uma outra vertente, não só de games, né? Que tá da comunicação, diria, como um todo, está se reescrevendo, né? O caso do Gaules é um caso super interessante porque, de novo, você tem uma geração
de crianças e adolescentes que estão crescendo acompanhando narrações de esportes, então eles não crescem tendo a Globo como referência, a Band, qualquer uma dessas, ou rádios, né, que é a referência de narração que a gente tem, eles crescem tendo youtubers, influenciadores, streamers, como referência de como narrar uma competição ao vivo, vamos chamar assim, né? E essa iniciativa está sendo muito interessante, o Gaules com a NBA, que é justamente você unir os universos, e eu concordo, eu acho que vai acontecer, a regra não está escrita ainda, mas acho que vai ter sim um merge, né? Vai ter uma integração desses universos, porque é simplesmente o rumo natural das coisas. Porque a equipe de esportes, de cobre esportes, tradicionalmente tem um arcabouço de como cobrir um evento ao vivo, mas não tem, como o Theo bem colocou, o conhecimento para poder narrar uma partida de games. E pensa que um jogo novo que nasce ou que acaba pegando, virando um esporte competitivo, é como se fosse criado futebol do zero, né? Então pensa que no esporte tradicional, você tem o futebol que está aí há 100 anos, o basquete está aí há uns 100 anos, o vôlei, assim vai. A cada jogo novo, saiu o Apex, por exemplo, enfim, é uma nova modalidade com regras próprias e jeitos próprios e particularidades próprias. Então, as habilidades que você precisa para poder narrar uma transmissão ao vivo de um jogo num game que tem um aspecto competitivo, ela varia muito e de fato é bem diferente do que é. Então eu acho que o que vai sair dessa experiência, que até onde eu sei inédita no mundo, né, eu não conheço nenhuma outra experiência no mundo que você pegou um streamer muito popular em fazer stream de games para fazer narração com esse mesmo estilo de conversa que o Gaules tem, né, a galera participando no chat, que é super bacana. Parece que finalmente uma experiência que deu certo, porque muitas empresas de TV no mundo inteiro também tentaram trazer o que da internet para a narração tradicional, ou seja, aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, você teve experiências da NBC e outras grandes TVs tradicionais em esportes normais, de colocar, por exemplo, um chat na televisão. Poxa, mas você não consegue bater papo na televisão, né? Não tem como você ficar tendo... Não é legal, né? Mas o que foi feito, assim, essa união entre NBA e Gaules, aí, com o Omelete, né? Que é o dono da marca Gaules hoje, foi uma parceria sensacional e a repercussão até para outros esportes, a gente ainda está por vir, mas muita coisa acho que vai mudar, inspirar nessa experiência que está acontecendo agora o Gaules com a NBA e o Omelete. E eu acho exatamente. Diga lá, Thiago. Né? E ainda teve uma outra coisa curiosa que ele fez também, foi a questão da Fórmula 1, né? O Pietro Fittipaldi, eles acompanharam o Pietro desde o começo, fizeram uma torcida e tal, subiram várias hashtags, assim, chamou super atenção. Não sei se isso foi, obviamente, por ele ter pilotado no passado, foi tudo por uma questão de um acidente que aconteceu, mas de qualquer forma, eles tiveram um apoio que a gente não tinha para um piloto brasileiro há muitos anos, assim, justamente porque eles abraçaram. Eles jogavam juntos com o Gaules, os simuladores de Fórmula 1, e isso acabou virando até no sentido do Pietro ter corrido lá na Fórmula 1 com o símbolo do Gaules lá no macacão, né? Foi muito, muito maluco isso aí. Bacana. Eu vou dar um exemplo de como essa experiência pode ser disruptiva, né? E pode realmente marcar uma nova tendência em como os jogos são narrados, né? Os esportes são narrados e para trazer a molecada, né? Com o streamer. E pode ter a mesma mudança de áreas que vocês lembram, né? Que o Thiago Leifert lá atrás, o esportes da Globo era, em geral, né? Era bem quadradinho, todo mundo de terninho. Aí o Leifert veio de jeans, tênis, mais moleque, para tentar justamente rejuvenescer, né, o público que acompanha esportes ao vivo. Eu acho que essa iniciativa da Gaules, a Omelete e a NBA pode ter o mesmo impacto em como os esportes são narrados. E o exemplo disso, um exemplo até real, que já aconteceu comigo quando eu organizava eventos, né? Claro, eu vou organizar um evento, vou ter um stand na CCXP, eu vou ter agora no BGS, Anime Friends. O que eu vou contratar como host, né? Alguém que fica lá no palco. Vou contratar um host profissional, alguém que tem de televisão, que sabe ter uma locução boa, né? Com o passar dos anos, a gente sempre contratava hosts profissionais que tinham licença para ser hosts, ou que tinha treino profissional de como fazer imposição de voz, tudo. E a gente começou a contratar streamers para serem os hosts, né, os apresentadores dos nossos eventos, porque a gente começou a ter feedback
da galera que ia aos nossos stands, aos nossos eventos, que era muito chato ver aquele cara falando muito profissional, muito certinho. Eles gostam de ver a pessoa gritando, ou falando errado, ou, enfim, com aquela energia que é Pra gente pode ser errado e antiprofissional, porque um streamer não é tão profissional quanto os profissionais, mas para uma nova geração, aquilo é o novo padrão de como se deve falar num evento. Então a mesma coisa acontece no caso de um gaulês, né, transmitindo um jogo da NBA. É isso aí. Acho que mais um case, mais uma coisa interessante. Eu acho que até as marcas foram fazendo isso, né? Eu toquei muitos anos em stand, da HyperX, especificamente nas BGS aí, e eu vi essa transformação acontecendo, né? O primeiro ano era um mestre de cerimônias, o segundo ano era o Luciano Amaral, o terceiro ano já era o BRKS Edu com na época o Guilherme Gamer, que era um nome que era um youtuber que era famoso na época, e depois foi indo, agora os streamers estão super em voga agora, né? Acho que os youtubers já estão bem consolidados, tal, mas agora os streamers, a Nive, uma série de streamers aí que fizeram muito sucesso e que estão fazendo isso aí, bem legal. Acho que é isso, né? A gente já extraiu muito aqui do Theo, porque é uma pessoa que trabalha em várias áreas, tem muita experiência. Eu acho que vale no futuro chamar de novo o Theo, se ele assim tiver interesse de falar com a gente, para falar mais com ele, porque é um papo que dá para horas e horas e horas, né, André? Eu também quero agradecer, e certamente o Dani, aqui, nosso co-host, que não pôde participar hoje, também agradece a tua presença, porque eu acho que o conhecimento que você trouxe, e só a questão das habilidades, o que se espera hoje do profissional de comunicação, que seja o que está fazendo faculdade ou já formado, o que ele precisa fazer de além, de diferente para entrar no universo de games. De novo, apesar de não ter uma receita de bolo, né, faz isso, aquilo, você vai entrar, mas eu acho que todos os conhecimentos, todos os insights que você deu, já tem muita lição de casa para a galera saindo aqui da live já começar a se programar e se ajustar, se adaptar ou aprender algo novo para poder, enfim, se juntar a nós nesse mercado de games ou no mercado de entretenimento como um todo. Que legal. Fico feliz que o papo tenha sido bom. Eu também gostei bastante. E, óbvio, estamos aí. Chamar, eu venho. Aprendi bastante também. Muito obrigado, Theo. E obrigado a todo mundo que assistiu aqui, né? A gente está fazendo esse piloto ao vivo ainda, não é o nosso ao vivo verdadeiro que a gente vai fazer agora nos próximos podcasts. Obrigado por abrir, né? Você foi o primeiro convidado aqui do Profissão Games. Obrigado por ter ficado aqui com a gente. Que legal. E obrigado a todo mundo aí por ter assistido. Obrigado também. Um abraço também para o Dani, que não está podendo acompanhar agora por causa que está imerso na E3, mas semana que vem, na verdade, esse nosso podcast é quinzenal, para você que está assistindo a gente, escutando a gente, é quinzenal, já estamos no Spotify, é só procurar lá Profissão Games nos seus feeds, Spotify, Deezer, Google Podcasts, o que você quiser, assina lá que vai ser bacana, a gente vai trazer muito mais novidades, e até o próximo episódio, né, André? Isso aí, pessoal, a gente aguarda vocês aí no próximo episódio, compartilhe, quanto mais a gente tiver, mas vai ser bacana para a gente continuar esse trabalho aqui e trazer, de novo, para quem não assistiu o nosso primeiro episódio número 0, a nossa ideia é trazer e ajudar as pessoas a entrarem mais nesse universo no mercado profissional de games, e a gente quer mesmo trazer todo mundo. Então, acompanha a gente aqui e nas redes sociais também, se tiverem também perguntas que não foram respondidas aqui, acho que todos nós que estamos aqui hoje, o Theo, eu, o Thiago e o próprio Dani, a gente tem nossos canais em redes sociais aí que a gente está sempre aberto a responder perguntas que vocês venham a ter. E, de novo, vamos seguir aqui acompanhando e quem sabe a gente consegue convencer você a vir trabalhar com a gente aqui nesse mercado que a gente gosta, desse mercado de games. Exatamente. Para seguir o Theo nas redes sociais, Theo, é Theo Azevedo? Theo_AZ. THO_AZ. Theo_AZ. Você vai encontrar no Twitter, no Instagram, no TikTok também. TikTok. Pior que eu tô lá, não é muito. Eu também tô, o meu é @André de Abreu lá, tô lá também. Isso aí, eu também tô lá também. Thiago TD, só que o meu é Thiago Adamo lá nas redes sociais. Eu não tô dançando ainda, mas eu tô aprendendo ainda. Eu tô fazendo. Ainda não tô dançando também, mas eu tô próximo. Vou começar a dançar também. Não, o Thiago manda bem já. Eu acompanho o Thiago lá já. Ele manda dicas bem bacanas. Que legal. Bom, pessoal, então até o próximo Profissão Games. Um grande abraço e até mais. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu.